Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial na esteira. Tô terminando a esteira hoje, gente. 60 minutos hoje. E aqui a esteira é aquele momento que eu vou contando as histórias todas para vocês, né, relatando o que aconteceu. É uma maneira da gente compartilhar um pouco, né, as histórias do passado, né, de como foi na arte marcial, nos dojos, né, em que eu estive, de Aikido, de Ninjutsu, capoeira. Hoje eu tô bem, voltei a treinar, tô muito bem, tô indo bem, tô com uma arte, tô experimentando outras, tô feliz. Mas eu conto pra vocês um pouquinho de como foi e que foi difícil, né, porque o ambiente da arte marcial é extremamente machista, misógino e tem muito preconceito. É muito difícil você encontrar um dojo, que nem eu encontrei agora, né, um dojo legal, que as pessoas se respeitam, mas é muito raro isso. Em 5 anos de Aikido eu nunca encontrei, só tive problemas nos dojos de Aikido, porque você vai vendo muitas coisas. Se você é crítica, não é vaquinha de presépio de um sensei, e você estuda arte, você vai vendo muitas coisas erradas em dojos de artes marciais, e não só de Aikido, mas do Ninjutsu também, né? Então vai ficando difícil. A maioria das pessoas não tem crítica, né, nas artes marciais. Tudo que o sensei fala lá na frente, eles acham que tá bom. Mas quando você tem crítica, você tem valores, você vai ver muita coisa errada em dojos. E eu vi, principalmente machismo, né? Quando você tem muita consciência, você vai ver. E vai ficar insuportável. Foi ficando pra mim. Foi ficando, né? Entrei em conflito com os senseis, briguei com todo mundo. A raiva que eu tenho mais são dos dojos mesmo, né? Todos os colegas que treinavam comigo e que me apunhalaram pelas costas. Sim, esses aí são imperdoáveis. O sensei também, sim. Mas eu tô contando pra vocês dos senseis sociopatas de Aikido que eu tive, os ex, ninjutsu. E tô contando do primeiro. O primeiro sensei, Sensei Sabingrosso, que é um sociopata, na minha opinião ele é. Aí ele tem todos os elementos para isso, né? E ele, a gente teve uma briga muito grande, principalmente eu com ele, tá? Muita raiva, durante 5 anos, muita raiva, tá? Ele me sacaneou e eu denunciei ele, chamei a atenção dele, ameacei ele, fiz guerra fria no dojo dele, tá? Então durante muitos anos eu fiquei buscando formas de vingança contra ele, tá? E de uma certa forma eu acho que eu consegui fazer isso. De uma certa forma eu cansei bastante, eu acho que nunca é suficiente, né? Porque ele nunca pagou o que ele fez, mas eu fiz, denunciei, chamei a atenção dele, falo mal dele hoje. Tem um canal que denuncia o blog. Mandei pra ele sabe o que eu penso dele, tá? Se ele sabe engrosso, sabe. Eu mandei pra ele tudo isso. Ele sabe. Ele nunca foi homem suficiente para vir conversar comigo, decente, mas ele é um sociopata. Ele não tem consciência do mal e da dor que ele causa pro outro, né? O sociopata não tem. Hoje eu consigo entender isso claramente, na época não. E ele tinha um dojo que também era de sociopatas, né? Pessoas com problema, homens bem machistas, bem mal resolvidos e que apoiavam ele. Até hoje apoiam ele, o dono da escola, que ele dá aula também. Falaram que ele parou de dar aula, mas eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso, não. Então você vai entrar na rede social, você vai ver foto dele com uma mulher sempre, com crianças, porque o sociopata, ele cria essa imagem de que ele é um homem de família, ele é respeitado, ele tem sentimentos, mas ele não tem. Isso é um teatro que ele faz para ter mais poder, né? Porque ele não pode deixar fazer com que o outro perceba que ele não tem sentimentos. Tá? Então ele faz isso. Todo sociopata tem família. Todo sociopata tem família, tá? Casado, tem família, tem filho, só que ele sacaneia essas pessoas por baixo dos panos, tá? Então, eu me lembro que eu tive encontro com o Sensei Rico Sabingrosso. Depois de tudo que aconteceu, isso tudo aconteceu em 2014, 2015, ele me tirou do dojo, depois que eu cobrei ele, chamei a atenção dele, denunciei ele, fiz um monte de coisa. Ele me tirou, ele me cancelou. Ele me tirou, né, do dojo, porque eu comecei a brigar com ele no dojo dele, tá? Eu entrei numa guerra fria com ele no dojo dele, então ele me tirou. E ele... Aí depois eu mandei meu blog pra ele entender o que ele tinha feito, mandei pra ele o blog, o canal, tudo. Eu gostaria que ele até me acompanhasse até hoje,
Eu gosto que as pessoas que eu tenho um desafeto, acho legal que elas saibam o que eu penso delas. Sempre faço isso. Eu gosto de deixar bem claro isso, não tem problema nenhum. É uma pena, eu já mandei mensagens para ele não responde. Ele nunca conversou comigo, né, de uma maneira correta, né, pessoalmente, sobre o que ele fez, que foi grave, tá? Ele me prejudicou. Ele não, todos os senseis de Aikido que eu tive me prejudicaram. Eu não gosto deles, não perdoo eles. Eu não sou Jesus Cristo, né? Eu tenho sangue nas veias e tenho autoestima. Então não esqueço e não perdoo. Não é mágoa, é raiva mesmo. Mágoa já era, é raiva, tá? Então, ele... Depois que teve todo aquele problema, né? Eu tive contato com ele novamente. Ele me pediu desculpas em rede social, o que não é correto, né? Dependendo da gravidade do que você faz, você tem que pedir pessoalmente desculpas. Ele pediu em rede social porque tem medo de mim, sempre teve, só tem tamanho, né? E como ele é um sociopata, ele não entende que ele errou. Ele não tem dimensão do que ele fez, né? E aí ele pegou, tive contato com ele porque ele resolveu ir no seminário do dojo em que eu estava, porque eu saí do dojo dele, ele me tirou, eu saí, e aí eu encontrei outro dojo para treinar, mas de outro sensei machista também, que me tirou lá na frente, outro sociopata, tá? Eu saí de um sociopata para outro sensei sociopata, tá? E ele foi nesse do outro dojo que eu estava, em 2017, pra vocês terem uma ideia de como o sensei Rick Sabengoso ficou preso em mim, muitos anos, tá? Ele pegou e resolveu ir nesse seminário do outro sensei que eu tinha, o japonês, sociopata também, censor, bem machista. No Aikido é machismo total, tá? Machismo total. Os 5 anos que eu estive no Aikido, machismo total. Mulheres e homens, né? O machismo impera no Aikido. A submissão, os alunos não têm consciência. É difícil, você vê, não estudam a arte, não entendem a arte. Tudo que o professor fala no Aikido, as pessoas colocam lá no pedestal. Elas não têm consciência de que o sensei, ele é um ser humano e ele erra. E bastante. Tá? Então, todos os dojos de Aikido em que eu tive, os alunos são doentiamente submissos ao sensei. Eu nunca vi nada igual. É doentio, tá? E o sensei de Aikido é extremamente machista. As mulheres também, as senseis também. Bem machista, tá? Não tem consciência, não tem visão, não tem crítica, né? Então é isso. Hoje eu tô num lugar bom, mas a minha visão da estrutura do Aikido é ruim. Aliás, toda a arte marcial é assim, tá? E aí, o sensei Rick Sabengoso resolveu ir nesse seminário que era do meu dojo, do dojo em que eu estava, que ele me tirou, né? Ele me mandou embora, fui para outro. Aí eu não larguei o Aikido, continuei. Mas com raiva dele. Eu continuei por vingança, né? No começo eu continuei por vingança no Aikido, do sensei Rick Sabengoso. Ele me ajudou a ficar. Ele me ajudou a ficar no Aikido, o sensei Rick Sabengoso, né? Xingando ele, falando mal dele, vendo jeitos de me vingar dele, falando mal dele pra todo mundo, denunciando ele, assim. Fiquei muitos anos assim. Até hoje eu falo mal dele. É uma forma de vingança. E ele pegou... Eu me lembro até que ia ter. E eu peguei e coloquei ele no meu grupo. Porque eu tenho um grupo no Facebook, né? Eu pus ele. Ele pediu desculpas, eu achei que estava tudo bem. Não é que estava tudo bem. Sabe, na verdade, gente, não fica tudo bem nunca. Parece. Na verdade, eu queria que ele ficasse perto, tá? Vendo, ouvindo tudo que eu tinha para falar dele. Eu, no fundo, criei o canal e o blog para falar mal dele. E para ele, eu queria que ele visse. Eu sempre quis que o sensei Rick Sabengoso visse o que eu estava falando dele. Porque eu queria falar para ele, mas ele tinha medo, né? De ter um contato presencial comigo. Tá? Ele sempre teve medo do que eu podia falar para ele, né? Então, como ele não chegava, eu mandava. Eu queria que ele lesse, visse, ouvisse. Sempre foi um prazer muito grande tê-lo como meu telespectador. E no grupo, eu fiquei muito feliz quando ele entrou no grupo das mulheres. Fiquei mesmo. Falei, nossa, agora ele tá aqui, ele vai ver as publicações todas, né, o que eu penso dele e tal. Fiquei muito feliz. Eu chegava a ver se ele estava no grupo ainda. Chegava a ver se ele estava no grupo ainda, né?
quando ele saiu, eu fiquei muito mal. Porque eu falei umas verdades, escrevi umas verdades pra ele saiu do meu grupo, Mulheres no Aikido. Eu fiquei mal. Falei, caramba, não era pra esse cara ter saído. Eu quero que ele veja, que ele ouça, né, tudo que eu penso dele. Eu quero que ele me veja, né? Era isso. É um prazer. Não deve ser do escorpiano, né? É um prazer. Sempre foi. Eu sempre fiquei muito feliz dele acompanhar meu canal, meu blog. Eu queria, né? E eu me lembro que eu, aparentemente, até achei que estava tudo bem eu com ele, né? Não tava. Claro que não, né? Ele nunca perdoei o que ele fez. Eu nunca perdoei, tá? Não perdoei. Mas eu achava que estava tudo bem. Então ele pegou, acho que ele ia fazer uma apresentação aqui, numa pracinha aqui, ele me convidou para ir. Ele ficou insistindo para eu ir. Não, achei engraçado o jeito que ele falou, né? Não, você vai, eu quero te dar um abraço de urso. Falou isso pra mim. Isso é bem grosso. Que sempre foi meu inimigo, né? Eu sempre considerei ele meu inimigo, tá? Um homem machista, né? Tem todo um estereótipo do homem machista. Ele me sacaneou, ele me tirou, ele me desrespeitou. Então, assim, ele tinha um conjunto de coisas que faziam com que ele fosse meu inimigo. Então, eu projetei nele. Tudo que tinha raiva, projetava nele. Não sei se ele sabe grosso. Tudo, né? Era uma raiva grande, muito grande, tá? Até pra carregar. E ele pegou, foi, me convidou, imagina. Quando ele escreveu que ele queria me dar um abraço de urso, mas nem morta. Um abraço de urso, não sei se eu pegou. Nem morta, ele é inimigo. Ele é inimigo, né? Ele é inimigo. Lá naquele momento, muito mais, né, inimigo? Imagina eu permitir ele me dar abraço de urso, nem morta. Ele é um cara perigoso. O Cecília que bem grosso, ele é uma cobra. Ele te ataca por trás. Ele não é confiável, imagina. Depois de tudo que ele fez, ele vai me dar um abraço de urso, mas nem morta. Eu não confio nele. Um abraço de urso, nem morta, ele vai me apunhalar. Né? Ele vai me apunhalar pelas costas. Esse Rick bem grosso é um homem extremamente... É emboscada, né? Quando eu olho pra ele, eu penso nele como uma emboscada. Ele tá rindo com aquele olharzinho, assim, de um homem, assim, pomposo, fofo, né? Aquele olhar molhado. Parece que ele tá apaixonado, mas ele é emboscada. Dizer que bem grosso é emboscada pra mim. É sempre um cara que eu tenho que ficar atrás, com o pé atrás dele, né? Nunca confiei nele. Eu já não confiava nele, né? Já não confiava. A ponto de eu não ter contato com ele, nenhum. Eu mantinha um distanciamento dele, porque ele nunca me passou confiança. É um sociopata. Né? Mas ele pegou, aí eu achei muito maluco, né? Ele falar que ia me dar um abraço de urso. Nossa. Eu fiquei quieta, falei, não, eu vou. Eu vou, é pertinho. Eu vou, treino de domingo, vou. Tomo banho, vou. Imagina, não fui, nem pensar. Eu não fui. Ele ficou indignado. Porque você não foi. Eu fiquei te esperando. Então, era emboscada. Era emboscada, né? Mas ele sempre com essa história, né? Sempre aonde ele podia me ver, ele ia. Onde ele pode me ver, ele vai. Se ele sabe que eu estou em algum lugar, ele vai. Ele deve saber. Sabe da minha vida, onde eu moro, provavelmente ele sabe. Ele é obsessivo. E eu me lembro que ele foi no seminário. Eu mesma passei o mapa, ele me pediu um mapa, onde ia ser, mandei o mapa para ele. Estava no meu grupo de mulheres, no Aikido. Eu me lembro. E eu gostava dele estar lá. Eu gostava porque eu queria que ele ouvisse o que eu tinha para dizer, tá? É isso. Eu, quando eu tenho um inimigo, eu quero que o inimigo saiba o que eu penso dele. Eu quero. É o prazer que eu tenho, falar pro inimigo o que eu penso dele, né? E esse aqui, bem grosso, era uma pessoa que eu queria que soubesse tudo o que eu pensava dele, tá? E ele pegou, foi. O seminário foi uma coisa surreal, o comportamento dele. Quando eu entrei, porque eu cheguei atrasada no seminário, né? Cheguei bem tarde, ele já estava lá há muito tempo me esperando, sem dúvida. Ele foi lá por causa de mim, não tenho dúvida, né? O Marombinha armou tudo isso. Vocês vão ficar em paz agora. Vocês vão ficar em paz. Quando eu entrei nesse seminário que eu vi, esse bem grosso estava assim, aceso. Tava olhando para a porta, tava me esperando. Bateu o olho em mim na hora, né?
Eu bati o olho nele também, vi ele. Ali eu já fiquei nervosa. A raiva voltou, né? Porque eu vi que ele não sentia culpa. O que mais me irritou no Sensei Henrique Sal Bem Grosso foi ver que ele não sentia culpa nenhuma pelo que ele tinha feito comigo. Nenhuma. Ele não tinha remorso, ele estava rindo, feliz, como se nada tivesse feito. Isso me deu muita raiva, muito ódio. Nesse momento eu não sabia que ele era sociopata. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Naquele momento não. Então o que me deu mais raiva nele foi ver que ele não sentia culpa nenhuma, remorso do que ele tinha feito comigo, né? Isso me deu raiva. E ver o grupo dele todo. O grupo dele me dá raiva também. Eu não suporto o grupo dele. Eu não posso nem ver as pessoas do grupo dele, tá? Porque elas deram apoio porque ele fez, né? Crueldade. A crueldade e a perversidade que ele fez com uma mulher, tá? O Sensei Henrique Sal Bem Grosso fez isso e o grupo inteiro apoiou. Então, eu nunca perdoei o grupo dele, nem ele, tá? Ele ainda pediu desculpas. Mal uma desculpa esfarrapada, mas pediu, né? Os outros não. E ele não tirou o olho de mim. Eu vi, eu não olhei pra ele, claro que eu tava com muita raiva. Quando você tá com raiva, eu prefiro não fazer contato visual quando eu tô com raiva de uma pessoa, tá? Eu tava passada. Eu não olhei pra ele. Mas ele tava me olhando. Não tirou o olho de mim. Não tirou. A obsessão, ele tem uma obsessão, né? Porque eu dei fora nele, chamei a atenção dele. E eu sei que ele é sociopata. Eu sei. Ele sabe. Quando o sociopata sabe, quando ele vê que uma pessoa descobriu que ele é sociopata, ele fica incomodado. O sociopata. Porque ele não quer que as pessoas descubram que ele é sociopata. Tá? Ele pegou, ficou de longe, olhando pra mim. Eu vi, não olhei, tá? Não olhei em nenhum momento pra ele, não cumprimentei ele. Ele veio até mim, por trás. Por trás, ele não veio pela frente, porque ele sabia que eu não ia querer cumprimentá-lo, né? Ele veio por trás. Ele veio por trás de mim, por isso que eu falo que ele é uma emboscada. Ele ataca você por trás, se você fica sabendo grosso. Ele te ataca por trás, né? Ele veio por trás, de repente eu vi aquele homem enorme, uma bochecha enorme na minha cara, assim, não tinha como sair, né? Tinha um monte de gente em volta de mim. É claro que hoje talvez eu tivesse conseguido sair sabendo que ele é assim, ele age desse jeito. Ele força a situação, ele não respeita a pessoa. Ele não respeita as pessoas. Ele se coloca de um jeito extremamente agressivo. Vocês aqui sabem que eu sou um homem agressivo. Ele não tem jeito com mulher, ele é agressivo, né? Ele não é um homem suave, educado, fino, brucutu, é ogro, tá? De repente eu vi aquele homem com a bochecha enorme, ele tem umas barbas assim, ó, parecia um porco espinho na minha frente. Ele veio direto em mim, né? Chamou aquela bochecha, uma coisa horrível. Eu queria me livrar, queria que ele fosse embora logo. Nossa, eu queria que ele fosse embora logo. Então cumprimentei ele, ele foi embora, graças a Deus, só vi ele subindo lá, né? Se achando, né? Um homem lindo, maravilhoso. Ele se acha, né? Ele se acha um homem lindo, maravilhoso. Extremamente vaidoso. É um metrosexual. Todo perfumado, aquela coisa, né? Ele vai e parece que tá indo pra uma balada. Não tá indo pra um treino. Ele vai pra arrumar mulher mesmo, né? Da aula ele vai pra dar em cima de aluna. É isso. Ah. E ele... eu achei... E ele pegou, subiu, sumiu. Aí teve o treino. E eu, bobona, não fui, tá? Não fui porque eu não queria treinar com ele de jeito nenhum. Eu sabia que ele ia me chamar pra treinar. Absoluta certeza. Porque ele é grudento. E ele foi lá por causa de mim, né? Ele foi lá por causa de mim. Ele foi lá pra me atazanar. Pra me encher o saco, né? E eu com raiva não podia nem ver a cara desse homem, né? Não podia nem ver a cara dele, né? Ele pegou... E ele ficou... Tempo dele veio treinar perto de mim. Eu assistindo, ele veio treinar perto de mim. Ali, do meu lado, me chamando. Você vai treinar? Me chamando. Ele não conseguiu, ele não sentia culpa. Cada vez que eu olhava pra ele, eu tinha mais raiva, porque eu percebi, ele, cara, não sente culpa. Não sente culpa do que ele fez, ele não sente remorso. Ele prejudicou uma pessoa. Ele me prejudicou, mas ele não sentia culpa. A raiva que eu fui ficando disso, eu não vi tristeza nele, culpa. Porque ele é um sociopata. Hoje é claro pra mim, naquele momento não. Hoje sim, é muito claro. Ele é um sociopata, ele não sente culpa.
Ele prejudica pessoas, ele é perverso e cruel, mas ele não sente culpa do que ele faz, né? E eu não vi ele sentir culpa. A raiva foi crescendo, não era do que ele fez, era dele não sentir culpa, não sentir responsabilidade pelo que ele fez, né? E me chamando, uma raiva, não podia nem olhar. Eu olhava pro lado oposto que ele tava, porque eu tava com muita raiva, raiva mesmo, raiva visceral, né? Eu olhava pra cá, ele ia, pra lá ele ia. Ele queria que eu visse ele de qualquer maneira. Eu não sei, eu acho que era muita maldade, né, da parte dele, depois de ter feito tudo aquilo, não mostrar culpa, e querer que eu ficasse contra ele. Teve um momento que eu falei, não, deixa eu ver, não é possível. Tô olhando pra cá, ele vem pra cá, tô olhando pra lá, ele vai pra lá. Então, assim, deixa eu ver se é verdade isso, porque tá estranho. Esse homem me irritando, assim. Esse Rick só bem grosso, me irritando mais. Ele tava me irritando mais, mas ele gosta de provocar. Ele gosta de provocar. Ele gosta de provocar. Todas as vezes que eu converso com ele, ele quer me provocar. Ele quer me provocar. Ele quer que eu exploda, né? Na hora que eu explodir, ele vai sossegar. Na hora que eu explodir, é morte. É morte, né? Então, ele é um homem provocativo. Ele fica te provocando, te enchendo o saco, né? Ele tava, eu ia pra lá, eu olhava pra lá, ele ia. Eu falei, ó, deixa eu ver o que esse homem tá fazendo. Porque não é possível, eu tô olhando pra cá, pra não ver ele. Ele vem, eu olho pra lá, e tá fazendo isso mesmo. Eu olhei pra lá, ele ia. Eu olhava pra cá, e no extremo do tatame. Coisa impressionante. Impressionante. Na hora de ir embora, ele veio se despedir de mim. Como se nada tivesse acontecido, né? Eu não senti culpa nenhuma nele, não pediu desculpas em nenhum momento do que ele fez. Eu fiquei esperando novamente. Porque eu sempre dei chance, né, pra ele. Eu sempre acreditei que ele podia ser uma pessoa melhor. Tá? Quando você é boa, você pensa que o outro pode ser bom. Igual você, tá? Eu sempre tive a expectativa que ele pedisse desculpas do que ele fez. Pessoalmente. Mas ele nunca fez isso. Porque ele é ruim, ele é um sociopata. Ele não tem nenhum tipo de empatia, né? De entender o que ele fez e o que ele causou pro outro. Então é assim, é muito louco, mas é um homem assim. Eu me encontrei com ele outras vezes, até há pouco tempo. Não me lembro mais do rosto dele, vocês sabem, eu sinceramente não me lembro dele. Se eu ver um homem parecido com ele, eu acho que é ele. Mas assim, eu apaguei ele, assim, porque a raiva era muito grande, né? Quando você tem muita raiva de uma pessoa, você apaga ela. Eu apaguei, eu nunca vi ele direito, né? Esse Rick é bem grosso. Eu nunca vi direito quem era ele, como é que ele era fisicamente. Eu nunca reparei nele, né? Então, às vezes que eu vejo uma pessoa que parece ele, e pra mim eu falo, nossa, esse aí é o Sensei Rick é bem grosso. É estranho explicar isso, mas é verdade, porque é como se você tem muita raiva de uma pessoa, como eu tive muita raiva dele, né? Eu não conseguia vê-lo direito. Eu não consegui reparar nele. Se ele é um homem bonito, se ele é um homem feio, como é que ele é. Nunca consegui. Nunca consegui. Então, eu não guardei ele. Então, assim, eu vou ver. Talvez eu fique com uma sensação de raiva, né? Esse cara aí é o Sensei Rick Grosso, eu vou pensar. Nossa, aí teve as últimas vezes que eu vi ele, eu falei, nossa, até que ele é bonito. Foi assim, até que ele é bonito, não tinha reparado, né? Mas é um sociopata, é um homem bonito, sem dúvida nenhuma. O sociopata, ele é bonito, né? Ele é carismático, ele é charmoso. Ele tem esse jeitão, assim, de sentimental, porque ele cria, né? Então, agora sim eu consigo olhar e falar, nossa, mas esse aí é o Sensei Rick grosso. Esse aí é o Sensei Rick, nossa, até que ele não é feio. Até que ele não é feio. Né? Até que ele se veste bem. Então, mas assim, é como se eu estivesse vendo ele pela primeira vez, assim, né? Porque a raiva cega você. A raiva te detona. Então, uns anos que eu fiz aqui, eu fui movida por essa raiva, por esse homem, esse primeiro sensitivo. Depois eu fui tendo com os outros, né? Não é difícil. Por isso que agora treinar Aikido é bom, é leve, é saudável, porque eu não sinto isso, né? Onde eu tô, eu não sinto isso.